Você já percebeu que quanto mais você fala sobre seus planos, menos eles parecem se concretizar? Talvez você tenha decidido emagrecer, começar a fazer exercícios, cuidar mais da sua aparência, aprender uma nova habilidade, ou simplesmente mudar hábitos que já não fazem sentido para a vida que deseja construir. Mas, antes mesmo de dar os primeiros passos, você contou para algumas pessoas, recebeu opiniões, recebeu conselhos, ouviu até piadas e, sem perceber, parte da energia que deveria estar sendo investida na sua meta acabou sendo consumida pelos comentários e pelas reações dos outros. Isso já aconteceu com você? Hoje quero te falar sobre um hábito simples, mas extremamente poderoso, que pode se tornar a base de toda grande transformação. Aprender a colocar seus planos em prática antes de compartilhá-los. Há pessoas que acreditam que anunciar seus objetivos aumenta o compromisso. Afinal, quando outras pessoas sabem o que pretendemos fazer, parece que teremos mais motivos para seguir em frente. Mas, na prática, acontece justamente o contrário. Quando contamos nossos planos cedo demais, abrimos espaço para opiniões antecipadas, e isso pode interferir em um processo que ainda é delicado. Toda mudança começa de forma silenciosa. É uma vontade que nasce dentro de você e, enquanto essa nova meta ainda está sendo planejada, ela precisa mais de proteção do que disposição. Por isso, as transformações mais profundas raramente começam com anúncios. Elas começam com pequenas escolhas repetidas todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Este vídeo não é sobre esconder sua felicidade ou desconfiar das pessoas. É sobre proteger o seu desejo. É sobre fortalecer sua autoconfiança e seu amor próprio, aprendendo que nem toda semente precisa ser mostrada antes de criar raízes. Às vezes, o maior ato de confiança em si mesma é continuar trabalhando em silêncio, até que os resultados falem por você. Se você está aqui, imagino que exista algum sonho ou alguma mudança que você está tentando pôr em prática, certo? Então, para registrar, já deixa aqui nos comentários a frase: "Meus resultados falarão por mim". Quero ver quantas pessoas estão assumindo esse compromisso consigo mesmas a partir de hoje. Você já percebeu como as mudanças são frágeis no início? E existe um motivo muito importante do porquê isso acontece. Sempre que decidimos mudar alguma coisa na nossa vida, não estamos apenas criando um novo objetivo. Estamos tentando construir uma nova identidade. Se durante anos você foi uma pessoa sedentária e decide começar a se exercitar, não está apenas tentando criar o hábito de ir à academia. Está tentando se tornar alguém que cuida da própria saúde. Se começa a cuidar da autoestima, não está apenas mudando a aparência, está mudando a forma como enxerga a si mesma. E toda identidade nova começa frágil, é como uma muda de árvore recém-plantada. Antes de crescer, ela precisa criar raízes. Se for exposta ao vento forte antes da hora, pode nem sobreviver. Com as mudanças pessoais acontece exatamente a mesma coisa. Nos primeiros dias, qualquer comentário pode gerar dúvidas. Qualquer crítica pode desanimar. Qualquer piada pode fazer você questionar se realmente vale a pena continuar. Isso acontece porque a sua mente ainda está aprendendo um novo jeito de pensar, agir e viver. Quando você conta seus planos cedo demais, permite que opiniões externas entrem justamente no momento em que sua decisão ainda está sendo fortalecida. Mesmo quando as pessoas têm boas intenções, elas enxergam você através da versão que sempre conheceram. Se durante anos você desistiu de projetos, é provável que alguém diga: "Será que dessa vez você vai até o fim?" Se nunca gostou de exercícios, alguém pode brincar: "Quero ver quanto tempo isso vai durar." Talvez nem exista maldade nessas frases, mas elas plantam pequenas dúvidas justamente quando você mais precisa cultivar confiança.
É por isso que tantas mudanças acabam morrendo antes mesmo de ganhar força. Não porque faltava capacidade, mas porque a pessoa expôs cedo demais um processo que ainda precisava de silêncio para amadurecer. Existe outro motivo pelo qual tantas pessoas sentem necessidade de contar seus planos antes mesmo de começarem. Muitas vezes, não estamos procurando apoio. Estamos procurando aprovação. Quando contamos para alguém que vamos emagrecer, começar uma faculdade, abrir um negócio ou mudar de vida, existe uma parte de nós que espera ouvir frases como: "Você vai conseguir." Que ótima ideia! Eu acredito em você. Não há nada de errado em gostar de incentivo. Todos nós precisamos dele em algum momento. O problema começa quando a confiança que deveria nascer dentro de nós passa a depender da reação das outras pessoas. Se elas aprovam, nos sentimos motivados. Se duvidam, começamos a duvidar também. Se criticam, sentimos vontade de desistir. Percebe como, sem querer, entregamos aos outros o poder de influenciar uma decisão que pertence apenas a nós? É justamente aqui que a autoestima faz toda a diferença. Uma pessoa com autoestima saudável não toma decisões porque será elogiada. Ela toma decisões porque acredita que merece viver melhor. Da mesma forma, a autoconfiança não significa acreditar que tudo dará certo. Significa confiar que, mesmo diante das dificuldades, você será capaz de aprender, se adaptar e continuar. E o amor próprio vai ainda mais longe. Ele aparece quando você escolhe fazer algo por você, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém elogie, mesmo que ninguém saiba. Porque, no fundo, você entende que o seu compromisso mais importante não é com a opinião das pessoas. É com a pessoa que você está se tornando. Talvez seja por isso que as mudanças mais profundas quase sempre aconteçam em silêncio. Não porque precisem ser escondidas, mas porque não precisam ser validadas. Quando você para de buscar aplausos antes da hora, descobre algo muito mais valioso: a capacidade de confiar na própria palavra. E poucas coisas fortalecem tanto a autoestima quanto olhar para si mesma e perceber que você continua, não porque alguém está observando, mas porque fez uma promessa a si mesma e decidiu honrá-la. Existe ainda um aspecto muito curioso sobre esse assunto. Às vezes, apenas falar sobre uma mudança já faz nosso cérebro sentir que demos um passo importante. Quando contamos nossos planos e recebemos elogios, incentivo ou admiração, experimentamos uma sensação agradável. É como se uma pequena parte da recompensa chegasse antes mesmo do esforço. Isso não significa que sempre será assim. Em algumas pessoas, compartilhar objetivos pode servir como incentivo, mas, para muitas outras, o reconhecimento antecipado acaba reduzindo a urgência de agir. É como se a mente dissesse: "Você já foi reconhecida pela intenção. Agora não há tanta pressão para provar isso com atitudes." É por isso que existe uma diferença enorme entre falar sobre uma mudança e realmente vivê-la. Falar é rápido. Agir exige disciplina. Falar produz entusiasmo. Agir exige constância. Falar acontece em poucos minutos. A verdadeira transformação acontece ao longo de semanas, meses e, muitas vezes, anos. Por isso, é importante fazer uma pergunta sincera a si mesma. Você está alimentando seus sonhos ou apenas conversando sobre eles? Porque existe uma armadilha muito sutil. Quanto mais tempo passamos imaginando, explicando e contando o que vamos fazer, menos tempo dedicamos ao que realmente transforma nossa vida: a ação. E a ação quase sempre é silenciosa. Ninguém vê quando você acorda mais cedo para estudar. Ninguém vê quando decide caminhar em vez de permanecer no sofá. Ninguém vê quando resiste ao impulso de desistir. Ninguém vê quando escolhe acreditar em si mesma, mesmo depois de um dia difícil.
Esses momentos dificilmente recebem aplausos, mas são eles que constroem uma autoestima verdadeira. Não aquela que depende da admiração dos outros, mas aquela que nasce toda vez que você honra a própria palavra. No fim das contas, não é o que você anuncia que muda a sua vida. É aquilo que você faz repetidamente, mesmo quando ninguém está olhando. Depois de algum tempo, algo muito interessante começa a acontecer. As pessoas percebem que existe algo diferente em você. Talvez não saibam explicar exatamente o que mudou, mas percebem. Percebem na forma como você fala, na maneira como caminha, na tranquilidade com que toma decisões, na confiança com que estabelece limites, na disciplina que antes parecia impossível. Elas perguntam: o que aconteceu com você? E a resposta quase nunca é um único acontecimento. Não foi um curso, não foi um livro, não foi uma frase motivacional. Foi a soma de pequenas escolhas feitas todos os dias. Escolhas que ninguém viu. Enquanto muitos estavam ocupados anunciando o que fariam, você estava ocupada fazendo. Enquanto alguns buscavam aprovação, você buscava evolução. Enquanto esperavam o momento perfeito para começar, você escolheu dar o primeiro passo, mesmo sem sentir segurança. Essa é uma das maiores diferenças entre quem vive preso às intenções e quem realmente transforma a própria vida. A pessoa que muda não espera sentir confiança para agir. Ela age. E, a cada pequena vitória, sua confiança cresce um pouco mais. A autoestima não aparece de repente. Ela é construída sempre que você prova para si mesma que é capaz de cumprir aquilo que promete. O amor próprio também não nasce de um discurso bonito. Ele nasce quando você se trata com respeito suficiente para continuar, mesmo nos dias em que ninguém está aplaudindo. Talvez seja por isso que as mudanças mais bonitas sejam também as mais silenciosas. Elas não precisam ser anunciadas, porque cedo ou tarde acabam sendo percebidas. E quando os resultados aparecem, você já não sente mais necessidade de convencer ninguém. A sua própria vida passa a ser a maior prova de que a mudança aconteceu. Quer saber como colocar isso em prática? Comece escolhendo um objetivo que realmente seja importante para você. Não aquele que vai impressionar as outras pessoas, mas aquele que, se for alcançado, fará você sentir orgulho da pessoa que está se tornando. Depois, faça um acordo consigo mesma. Em vez de gastar energia explicando o que pretende fazer, invista essa energia em dar o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro, mesmo que eles pareçam pequenos, porque uma caminhada de quilômetros continua começando com um único passo. Aprenda também a escolher com cuidado quem conhece seus sonhos. Nem todo mundo torce por você. E mesmo quem torce, às vezes, sem perceber, pode transmitir seus próprios medos, inseguranças e limitações. Isso não significa desconfiar das pessoas. Significa entender que alguns projetos precisam de silêncio enquanto criam raízes. Assim como uma planta precisa de tempo para fortalecer suas raízes antes de enfrentar o vento, você também precisa fortalecer seus hábitos antes de expô-los às opiniões do mundo. E existe uma maneira muito simples de saber se você está no caminho certo. Pergunte a si mesma: se ninguém descobrisse essa mudança, eu ainda continuaria fazendo isso? Se a resposta for sim, você encontrou uma motivação muito mais poderosa do que os aplausos. Você está agindo porque acredita em si mesma. Porque entende que o verdadeiro reconhecimento não acontece quando os outros elogiam você. Acontece quando, ao olhar no espelho, você percebe que se tornou alguém em quem pode confiar. E essa, talvez, seja a maior conquista de todas. Construir uma relação tão sólida consigo mesma que você já não precise da aprovação de ninguém para continuar evoluindo. Quando isso acontece, o silêncio deixa de ser um esconderijo.
ele se transforma em um espaço de crescimento. Um lugar onde sua disciplina, sua autoestima e seu amor próprio amadurecem em paz, até que um dia os resultados apareçam naturalmente. E, quando esse dia chegar, você perceberá que nunca precisou convencer ninguém. Precisava apenas continuar. Pense em todas as vezes em que você prometeu a si mesma que faria algo importante. Talvez nem todas essas promessas tenham sido cumpridas, mas isso não significa que você seja incapaz de mudar. Significa apenas que, em algum momento, você pode ter depositado mais energia em explicar seus planos do que em vivê-los. A boa notícia é que você não precisa esperar uma segunda-feira, não precisa esperar o próximo mês, nem o próximo ano. A mudança começa no instante em que você decide agir, mesmo que seja com um passo pequeno, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém acredite. Porque a pessoa que mais precisa acreditar em você é aquela que encontra o seu reflexo no espelho todas as manhãs. É essa confiança que sustenta a disciplina. É essa disciplina que fortalece a autoestima. E é essa autoestima que, aos poucos, transforma a maneira como você vive, decide e enfrenta os desafios da vida. Talvez, daqui a alguns meses, alguém diga que você mudou, que está mais confiante, mais tranquila, mais forte, mais feliz. E talvez essa pessoa nem imagine que essa transformação não começou no dia em que os resultados apareceram. Ela começou muito antes. No dia em que você decidiu parar de anunciar seus sonhos e começou em silêncio a construí-los. Lembre-se de uma coisa. As pessoas podem até se impressionar com aquilo que você diz, mas elas sempre serão transformadas pelo exemplo daquilo que você faz. Então, cuide dos seus sonhos como quem cuida de uma semente. Regue todos os dias. Tenha paciência com o tempo. Proteja suas raízes e deixe que o crescimento aconteça naturalmente. Porque, quando uma árvore está realmente forte, ela não precisa convencer ninguém de que cresceu. Ela simplesmente oferece sombra, frutos e permanece firme, mesmo quando o vento sopra. Que seus sonhos sejam assim, silenciosos no começo, fortes com o tempo e impossíveis de ignorar quando finalmente florescerem. Existe um versículo em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, que diz: há tempo de estar calado e tempo de falar. Esse versículo nos lembra que a sabedoria não está apenas em saber o que dizer, mas também em reconhecer o momento certo de permanecer em silêncio. Há sonhos que precisam primeiro criar raízes antes de serem expostos ao mundo. Nem todo projeto precisa ser anunciado no início. Algumas das maiores transformações acontecem justamente quando escolhemos agir em silêncio, fortalecendo nossa fé, nossa disciplina e nossa confiança, até que os resultados falem por si. E se este vídeo fez sentido para você, deixe o seu like. Esse simples gesto me ajuda muito. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que nem toda transformação precisa ser anunciada antes de acontecer. Considere se inscrever no canal se você gosta de conteúdos sobre autoestima, autoconfiança, amor próprio e desenvolvimento pessoal para ajudar você a construir uma vida mais feliz. Muito obrigada pela sua companhia. Cuide dos seus sonhos, confie no seu processo e nunca subestime o poder das pequenas mudanças feitas em silêncio. Até a próxima!